Olá, pessoal. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês nessa atividade aqui, que é uma promoção da Turma do Bem e da Colgate-Palmolive. Realmente é muito emocionante a gente poder estar fazendo ações de voluntariado, que são ações também cidadãs, e acreditar nas possibilidades de a gente mudar, pelo menos um pouquinho, um mundo que às vezes é tão cruel, é sempre bastante recompensador, é bastante encorajador. E nessa atividade hoje, eu optei por fazer uma atividade vinculada a uma temática que é muito importante para a odontologia. Eu sou professor titular de periodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e há muitos anos tenho trabalhado com essa temática, inclusive sendo uma das faculdades pioneiras que, junto com um grupo de 3 ou 4 escolas de odontologia do país, começou a abordar a halitose como um problema odontológico. Então, eu gostaria de desejar a vocês uma apresentação que seja bastante esclarecedora e, obviamente, se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, vocês podem me procurar ou pelas redes sociais ou, eventualmente, por e-mail para algum tipo de informação. Obrigado e sejam bem-vindos a essa aula. Eu vou começar compartilhando a minha tela, né? E a partir disso nós vamos iniciar essa aula. E esta aula, na verdade, ela foi uma criação conjunta minha e do professor Juliano Cavani, que é meu colega, também professor de periodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela se intitula Halitose, um problema odontológico de saúde estética. Eu quero que fique bem claro para vocês por que nós vamos falar de um problema odontológico de saúde e de estética. Quando a gente pensa em halitose, a gente sempre pensa em coisas desagradáveis, e da minha infância eu me lembro que o João Bafo de Onça era uma criatura horrível. E ter um bafo de onça, ter halitose, era algo extremamente emblemático de uma pessoa do mal. Assim como vocês estão vendo esses outros cartoons a respeito de halitose, mas nós vamos, ao longo dessa aula, tentarmos conversar um pouco mais sobre essa questão. Mas a halitose, ela está presente na história da humanidade. Por exemplo, no Talmud, que é o livro que vocês muito bem conhecem, disse: o mau hálito é uma grande deficiência. A licença de casamento, a ketubah, pode ser legalmente desfeita em caso de halitose de um dos cônjuges. Isso não é só no Talmud, não é só na literatura oriental, mas também na literatura cristã. Na Bíblia Sagrada, vocês vão encontrar no livro de Jó duas passagens, por exemplo, que dizem: o meu hálito é intolerável para minha esposa, sou repugnante para os filhos de minha mãe. E a outra, no mesmo livro, da mesma pessoa, falando sobre ela, diz: o seu hálito faz acender os carvões e de sua boca sai chama. Ou seja, a halitose, ela é um problema impactante. E nós queremos, nesta atividade de hoje, fazermos um olhar a partir da boca. Até porque, se vocês olharem aqui, gente, quando se fala em profissionais mais procurados por causa da halitose, o gastroenterologista está com 35% das escolhas e o otorrinolaringologista com 25%, ou seja, 60% das pessoas estão indo buscar nesses dois profissionais e só 23% busca o cirurgião dentista, o profissional da odontologia. E se a gente olhar na evolução do PubMed, eu fiz essa busca, refiz essa busca ainda hoje, nós vamos ver que com o tema, uma palavra, halitose, nós temos basicamente 2.000 publicações até hoje. Halitose e odontologia, isso baixa para 860. Halitose e doença periodontal, 470. E aí, quando se fala em otorrino, 13. Ouvidos, nariz e garganta, perdão, 13. E otorrinolaringologia, 97. Sendo gastroenterologia, somente 34. Então, nós vamos entender por que nós temos que fazer esse olhar a partir da boca, porque a halitose é um problema da odontologia. Somos nós que estudamos, somos nós que prevenimos, somos nós que tratamos o mau hálito. E a definição de halitose no glossário da Sociedade Brasileira de Periodontia, que é exatamente igual à definição da Academia Americana de Periodontia, é de que a halitose ou mau hálito é a manifestação de odores desagradáveis emanados da boca,
causados por uma variedade de fatores, não exclusivamente doença periodontal, mas também saburra lingual, doenças sistêmicas e diferentes tipos de alimentos. E esses compostos aqui, o gás sulfídrico, metilmercaptano e dimetilsulfeto, são compostos sulfurados voláteis. As poliaminas, cadaverina e putrescina, os ácidos graxos e alguns aminoácidos, todos eles geram sensações desagradáveis. Mas os mais impactantes têm sido os compostos sulfurados voláteis, que são aquele gosto de enxofre, que é o que a gente conhece, por exemplo, o que é o gosto de o cheiro de ovo podre, por exemplo. Tá? E essas substâncias todas têm baixo peso molecular. E ao terem baixo peso molecular, elas acabam se disseminando sob a forma de cheiro com mais facilidade. Então, nós faremos aqui uma abordagem sobre epidemiologia, etiologia, diagnóstico e alguma coisa de manejo clínico da halitose. Se nós olharmos aqui, nos diferentes países, aqui, por exemplo, no Japão, 28% das pessoas têm halitose. Claro que, de acordo com os métodos, isso varia. Nos Estados Unidos, 24% a 31%. Na França, 22%. Na Suécia, 2,4%, mas de halitose severa. Na Suíça, de 11% a 32%, de acordo com o método também. Na China, 15%. E aqui no Japão, 40% de estudantes de ensino médio. E aí, se a gente chegar... eu tive a oportunidade de escrever um artigo bastante citado, que é halitose, uma visão geral da epidemiologia, etiologia e manejo clínico, com uma das maiores autoridades mundiais em halitose, o professor Walter Lesch, que já faleceu, e nós mostramos o impacto da halitose em cada um desses diferentes trabalhos que eu acabei resumindo anteriormente. Aqui no nosso Brasil, qual é a percentagem de pessoas que apresentam halitose? Existem vários tipos de estudo. Eu gostaria de citar um estudo feito por colegas meus aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que avaliou em indivíduos adultos, o que se chama colaboração Pério-Cárie, 1.225 adultos com 35 anos ou mais, e fizemos por questionário e exame clínico, e o que nós observamos é que 52%, né, ou não sabe, ou reflete algum momento com halitose. E 48% só que dizem que nunca sentiram mau hálito, mau cheiro ou gosto ruim na boca. Dessas pessoas, 27, ou seja, 1 em cada 4, já foi avisado por alguém que tem mau hálito, e este alguém, na verdade, quando a pessoa consegue dizer isso, é o companheiro ou a companheira, ou eventualmente algum familiar. E vejam quão pouco que o dentista tem avisado as pessoas, é menos de 1%, é em torno de 1%, o que a gente tem impactado as pessoas dizendo para os nossos e as nossas pacientes que ele ou ela tem halitose. Claro, a gente não tem uma diferença entre homens e mulheres, o que a gente tem é que as mulheres percebem mais o cheiro, então cheiros menos desagradáveis são percebidos de forma mais intensa por mulheres do que por homens, mas a prevalência de halitose não é diferenciada. Nós fizemos um estudo também em adolescentes aqui no sul do Brasil, e nós encontramos uma prevalência de halitose de praticamente 40%. 39,67% dos alunos do ensino médio relatam experienciar halitose. E esse outro trabalho é um trabalho feito na Universidade Federal de Pelotas, e eles estiveram analisando a questão da doença periodontal, da periodontite, desvinculando da saburra lingual. E eles encontraram um efeito direto, né, que não é mediado pela saburra, ou seja, a periodontite é uma forte causa de halitose também. Genericamente falando, a gente vai entender hoje que 1/3 da população adulta tem halitose, ou seja, 1 em cada 3 pessoas tem, e isso é bastante. E isso gera com que a halitose fica no pódio, se é que a gente pode chamar isso de pódio, em terceiro lugar, somente depois de cárie e de doenças periodontais, como causas de problemas bucais. E o que é que causa esta halitose? Nós temos vários trabalhos. Um trabalho emblemático foi feito na Universidade de Leuven, na Bélgica, em que foram analisados 2.000 pacientes que foram a uma clínica de halitose. Quer dizer, não são 2.000 pessoas da comunidade, é pessoas que foram buscar a clínica porque sabiam que tinham
mau hálito, e dessas pessoas vocês vão ver que tem algumas análises das primeiras partes do estudo e outras dos 2000 deles já, mas que, na verdade, o paciente é responsável por 18% do diagnóstico, outras pessoas por 58% e ambos por 24%. E as causas que foram encontradas de halitose chegam a 87% de causas de origem bucal e 8% de causas otorrinolaringológicas. E veja, e nós estamos mandando as pessoas para o gastroenterologista. As causas bucais de halitose são fundamentalmente as doenças periodontais, gengivites, periodontites e a saburra lingual. Temos também causas não bucais, como amigdalites, rinites, sinusites, presença de corpos estranhos, mas isso está num percentual já bem menor. Então, resumindo a questão da causa, gente, 90% a gente tem de saburra lingual, gengivite e periodontite, 8% do trato respiratório e 1% do trato gastrointestinal. Eu estive num congresso de gastroenterologia alguns anos atrás e fizemos um painel, eu como dentista, um otorrino e um gastro, congresso de gastro. E aí o gastro, que foi a pessoa que também presidiu o simpósio, terminou o simpósio dizendo assim: em caso de halitose, primeira coisa, procure um dentista. Segunda coisa, procure um dentista. Terceira coisa, procure um dentista. Quarta coisa, procure um otorrino. E só depois que o dentista por 3 vezes não resolve e o otorrino também não, é que talvez haja alguma halitose relacionada com o trato gastrointestinal, as chamadas halitoses do estômago, do que seja. Então vejam o quanto que a gente muitas vezes se equivoca e não toma para nós, dentistas, esse problema que é nosso. Existem, claro, causas fisiológicas e patológicas. As causas fisiológicas, a gente tem a halitose matinal e a halitose da fome, que é quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, né? E isso gera com que haja uma putrefação da saliva e de proteínas dentro da boca. Então, uma halitose como essa, basta a gente tomar um copo d'água e ela já se resolve, porque a gente já lava aquela boca que está com uma putrefação acontecendo ali. Existe a halitose alimentar, que é a halitose, por exemplo, do cheiro de alho, a halitose do cheiro de curry, enfim, de diferentes temperos. E tem a halitose hormonal também, que essa é bem menos frequente, com algumas pequenas modificações, mas a gente sabe que a questão hormonal também muda a microbiota da boca. Então, como é que acontece essa halitose da manhã e da fome? A gente sempre tem restos epiteliais de alimentos, a gente reduz fluxo salivar, a saliva fica alcalina e aí começa a se produzir compostos sulfurados voláteis. E é muito interessante que tem estudos mostrando que se você, por exemplo, sentir um cheiro de bife, por exemplo, você começa a salivar e há uma diminuição de halitose, desta halitose, que é uma halitose da fome ou da falta de contato com alimentos na cavidade bucal. São halitoses temporárias e que se resolvem com a alimentação, certo? Então, esse é um problema que a gente também tem que tomar cuidado, porque envolve a estética. A gente não quer ser chamado de bafudo ou de seja o que for. Os alimentos, né, gente, a gente sabe que comer cebola, comer alho, depende de um planejamento estratégico. Se a gente pretende encontrar alguém amado ou futuro, especialmente futuro amado ou futura amada, é prudente que a gente não coma isso, porque esta pessoa pode não curtir esse tipo de gosto de gosto e de cheiro que estaria eventualmente ali presente. Mas também é temporária e a gente, depois de algum tempo, para de tê-lo. É a mesma halitose que a gente tem depois de um consumo excessivo, por exemplo, de cerveja, de vinho, que a gente muitas vezes fica 1 ou 2 dias exalando aquele cheiro, e a melhor forma de não ter o cheiro de vinho exalado é não beber vinho. Mas, claro, isso depende de cada uma das pessoas, como é que elas estão pensando nisso. Além disso, a gente tem as causas hormonais, né, na ovulação, na gravidez e no climatério, né, mas a gente não sabe se realmente isso causa halitose. O que a gente sabe
é que há pequenas alterações hormonais, na microbiota, devido às alterações hormonais nesses períodos. Mas isso é algo extremamente sem base científica hoje em dia. E a gente tem causas patológicas. Nas causas patológicas, as halitoses nasal, gástrica e psicológica são importantes, mas nada mais importante do que as causas bucais. Claro, eu vou dar exemplos aqui: úlcera na faringe, amidalite, escaras depois da gente ter removido as amidas, infecção de trato respiratório, refluxo, vômito, hérnia de hiato, halitose do diabético, presença de cirrose, tudo isso pode gerar halitose. Mas a gente vai ter isso sempre potencializado quando a pessoa fuma, porque aí fica o cheiro do hálito mais o cheiro do fumo, e quando ela não tem uma salivação intensa, ela tem uma hipossalivação ou até mesmo xerostomia, porque aí não há renovação daquela saliva, e a saliva vai ficando alcalina e vai gerando, então, essa putrefação. A gente vai encontrar no nariz infecções nasais e nos seios, né? Mas a gente percebe um pouco diferente a halitose. E como é que a gente vai diagnosticar isso? É só tampar a boca e pedir para a pessoa exalar o ar pelo nariz, e aí o ar do nariz vai ter cheiro também. Então, isso é muito importante. Na gastroenterologia, a gente tem muitos mitos populares. Até porque, gente, se vocês olharem o que tá, essas duas fotos é o esfíncter cárdico. E esse esfíncter cárdia, ele está ali e ele fecha enquanto o outro abre. Depois o outro fecha, um fecha, outro abre, um fecha, outro abre. Então, a gente não tem o refluxo acontecendo. Quando isto está efetivamente não funcionando bem, aí sim a gente pode ter, então, algum tipo de halitose, mas isso em situações bem mais raras. Na presença de hérnia de hiato, que é também um problema, é um estrangulamento que a gente vai ter ali, também pode ter algum retorno de cheiro. E tem aquelas pessoas, gente, que acham que tem mau hálito e, na verdade, não tem. Elas talvez sejam depressivas, talvez estão com alguma psicose, imaginando coisas, tem outros problemas que estão afligindo, então, e aí a gente acaba tendo o que se chama de halitose psicogênica ou halitofobia, que não tem o que tratar, é só simplesmente pegar e mostrar para a pessoa num medidor objetivo, como um alímetro, por exemplo, que, olha, veja bem, a gente sente a partir de 75 partes por bilhão. Você vai ver que essa pessoa normalmente tem 5, 6, 10 ppbs no máximo. Por quê? Porque ela é tão maluca com relação a isso que ela acaba o tempo todo escovando os dentes, fazendo algum tipo de procedimento para evitar a halitose. Essa é aquela pessoa que às vezes fica falando com a mão na boca, porque ela não quer se aparecer, e ela acha que as pessoas estão se afastando dela por conta dessa questão. E, claro, tem as patologias bucais, né? Obviamente, vocês, ao verem uma fotografia como essa, não devem imaginar que isso deva ter um cheiro gostoso. E aí a gente vai encontrar gengivites, periodontites, gunas, pericoronarites, candidíases, fístulas, cáries, próteses, estomatites, glossitis. Todas essas coisas, elas geram, sim, halitose. E o mau cheiro como um todo, gente, se a gente pensar, ele tem a ver com microbiologia. Todo mundo sabe o que é pé de atleta, que é aquela micose que a gente pode eventualmente desenvolver no meio dos dedos dos pés. Aquela micose, ela está altamente associada com o quê? Com chulé. Na axila. Na axila, a gente desenvolve uma microbiota e fazer a higiene da axila é fundamental, e também colocar, eventualmente, substâncias que possam minimizar, e vocês vão ver que muitos dos desodorantes têm diferentes tipos de antimicrobianos também. Qual é o real vínculo de cada uma dessas causas com a halitose? A gente não sabe. A gente tem certeza que 3 são muito importantes: gengivite, periodontite e saburra lingual. Existe um trabalho muito interessante que foi publicado pelo professor Mel Rosenberg já faz bastante tempo, mas ele realmente colocou o quanto que as doenças periodontais são importantes. Claro que isso para quem tem doença periodontal, mas quem não tem poderá ter grandes quantidades de halitose também por conta da saburra lingual, né?
E aí, ele e todas as pessoas sabem que a língua tem uma superfície maior, tem fissuras, tem presença de biofilme ali, e vai formando esse recobrimento, que a gente chama de saburra, mas em inglês é tongue coating, é uma cobertura de células epiteliais, de bactérias, de uma série de micro-organismos, e isso, obviamente, acaba gerando o mau cheiro. Então, esta saburra, esse tongue coating aqui, que vocês estão vendo aqui na direita, numa cor bastante esbranquecida, né? Ela vai se depositando, e quanto mais a tua língua tem diferentes fissuras, e ela vai gerando, né, maior chance de acúmulo. Então, por isso que a gente precisa iniciar na verdade, a higienização da língua de forma regular, de forma sistemática para todas as pessoas. Claro que nas crianças, ainda bem crianças, a gente não mexe muito nisso, até porque tem toda a questão da oralidade, mas assim que a gente achar que a pessoa consegue escovar a sua língua ou limpar a sua língua, é importante que ela faça isso. Então, na verdade, essa saburra é micro-organismo mais saliva mais célula epitelial descamada, que vai dar igual a cheiro, né? E também a gente vai encontrar esses cásios, que são acúmulos de secreção que vão ficando em alguns locais, que também geram algum tipo de mau cheiro. Então, sabendo que ela é um problema impactante, porque ele atinge 1 em cada 3 pessoas adultas. Sabendo que a causa é, na maior parte das vezes, vinculada a patologias bucais, como é que a gente faz o diagnóstico? Como em qualquer tipo de problema, a gente tem que incluir dados da entrevista dialogada, né? E eu chamo muita atenção, é um termo que nós usamos muito na minha faculdade de odontologia, porque a gente não quer chamar de anamnese como aquela coisa totalmente automática, que as pessoas ficam fazendo perguntas, olhando para o paciente, perguntando, só fazendo anotações, mas algo que seja realmente dialógico, que você vá buscando as informações, né? E todo dentista tem obrigação de, em toda entrevista, perguntar se a pessoa já teve ou já foi informada que ela teve halitose. Isso é muito, 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 muito importante. Porque é a partir daí que a gente, muitas vezes, oportuniza que este paciente seja também abordado nessa questão. Depois, os exames físicos, né, e, eventualmente, exames complementares. Então, o diagnóstico vai ser feito pela entrevista, pelo exame físico intrabucal e pela mensuração de odores, que nós vamos também ver quais são as possibilidades que a gente tem de realizá-la, né? E existe um serviço muito interessante, que é o SOS Mau Hálito, da Associação Brasileira de Halitose, né? Que justamente porque tem muita gente que não tem coragem, né, de dizer para um amigo, para uma amiga, para um namorado, namorada, marido, esposa, que essa pessoa tem mau hálito. Então você tem que colocar, você tem a oportunidade de entrar nesse site, e a Associação Brasileira de Halitose vai enviar para a pessoa um e-mail que diz: alguém que gosta muito de você, observa que você tem mau hálito, não tem coragem de falar, e aqui então está que tu pode mandar pela forma de envio, pode ser por e-mail, ou por mensagem hoje de texto, quaisquer que ela seja, e aí tu vai botar o nome da pessoa e qual é o contato, enfim, e aí você vai poder... É uma versão moderna da carta anônima, mas é uma carta anônima não para ameaçar, mas é justamente para alertar de algo que, muitas vezes, por uma questão do convívio social e das dificuldades e de todos os tabus que estão sobre a halitose, desde o tempo do Talmud e da Bíblia, para a gente poder ter, então, um contato com esta pessoa. Então, a entrevista, a gente precisa realmente chegar na pessoa, dar a oportunidade, né? E não só no momento da entrevista, né? A gente vai perguntar qual é a queixa, por que a pessoa veio para essa consulta, também entender aspectos psicológicos, porque se essa pessoa já teve relato de outras pessoas, qual é a frequência, que momentos do dia, se ela toma medicamentos, sua condição de saúde geral, e se ela limpa, especialmente se ela limpa no meio dos dentes, se ela limpa a língua, se ela fuma,
Enfim, tem muito, se usa colutório para a gente começar a compreender tudo que essa pessoa está. Por isso que uma entrevista, ela não pode demorar menos do que, sei lá, 45 minutos para a gente conhecer um paciente. A gente dá muita ênfase para o exame físico, mas se a gente não tiver uma boa conversa, talvez a gente possa ser até menos prolixo, tá? Mas não pode fazer uma entrevista em 2 minutos. A gente precisa realmente dedicar um tempo para as pessoas. E aí, no diagnóstico, também a gente vai avaliar hábitos alimentares, saber intervalo entre as refeições, se tem algum tipo de alimentação noturna pesada, se toma líquidos durante as refeições, entre as refeições. A gente vai ver que, por exemplo, que existem halitoses vinculadas a dietas que a pessoa está tendo. Por exemplo, a pessoa está numa dieta só proteica e que ela come 3 vezes ao dia e nada mais. E, comendo 3 vezes ao dia, a gente vai ter um intervalo de 8 horas praticamente sem alimentação. Nesse período de interregno entre as duas alimentações, no mínimo tem que tomar água. E talvez tenhamos que estimular alimentações mais frequentes também para essa questão. E aí, no exame físico intrabucal, nós vamos olhar para essa burra, para a condição da higiene bucal, placa e gengivite, fazemos a análise do exame periodontal completo dessa pessoa, ver processos agudos, sentir o padrão salivar, tocar com o espelho na bochecha, ver se o espelho gruda, porque quando ele está grudando é porque o fluxo salivar é baixo, olhar a condição dentária, cavidades de cárie, restaurações, próteses mal adaptadas, quer dizer, é fazer uma consulta de dentista, não é simplesmente uma consulta de halitose puramente, né? Olhar para essa borra lingual, isso é fundamental, né? E realmente é aqui onde reside uma das situações em que a gente tem que saber, porque uma língua não deve ser uma língua totalmente branca, como essa que nós estamos vendo anteriormente aqui, e também, ao mesmo tempo que a gente olha para essa borra lingual, verificar se a pessoa também não está se machucando ao fazer com algum tipo de escarificação na sua língua, porque também está tentando remover exageradamente os restos que ele tem ali, deixando aquela saburra. Então, especialmente olhar o texto mais posterior da língua e olhar lá atrás, né, próximo da úvula, se existe a presença, eventualmente, de cásios, que isso é muito importante. E, obviamente, a gente vendo um paciente como este aqui, e esse paciente é um paciente adolescente, que chegou na nossa faculdade de odontologia dizendo que ele ia se matar, ele ia se suicidar, e o motivo do suicídio é porque a namorada o havia deixado por conta do gosto que o beijo dele tinha. Então, essa é uma situação terrível e a gente precisa ter isso claro, né, porque mesmo situações em que o indivíduo está muito doente, a gente tem que resolver os dois problemas conjuntamente. Presença de cáries que vem sempre, não é pela cárie em si que gera a halitose, mas sim pela inflamação gengival decorrente da presença dessas lesões ou desrestaurações, né? Presença de doença periodontal avançada, com supuração, e isso, obviamente, gera halitose. Quantidade de cálculo que retém mais placa ainda também está fortemente vinculado. Presença de supuração, e nesse caso aqui, é uma supuração vinculada a um novo problema, né? Não é o novo normal, mas é um novo problema, que é a presença de periimplantite. Então, a pessoa está sentindo halitose também por conta da periimplantite. E a higiene dos implantes, especialmente dos implantes de prótese protocolo, é extremamente difícil e a gente deve também dedicar, por conta da halitose, um espaço especial para conversar com os nossos pacientes sobre isso. Vamos olhar para a viscosidade, quantidade e cor dessa saliva, né? E vamos também estimular outras formas de mensuração. Então, medidas subjetivas, autorrelato e o método organolético, que é o dentista cheirar a boca das pessoas, e nas medidas quantitativas, o alímetro, cromatografia gasosa, a Diamond Prone e outros que a gente vai falar rapidamente agora. Então, na verdade, após esse resultado, é importante informar o paciente, porque também, se a halitose for imaginária, for psicogênica, ele também vai ficar sabendo do que está acontecendo. Então, a pessoa pode tentar ver, há várias formas de ela se cheirar. Hoje em dia, com a questão da máscara, a gente está tendo algumas pessoas
falando ou sentindo a sua halitose mais fortemente, porque a máscara restringe aquela circulação daquele ar, mas o autorrelato ele sempre não é a melhor medida. A medida de outras pessoas é mais importante. E por isso que a medida organoléptica é considerada o padrão ouro. É uma avaliação da halitose pelo nariz humano, e esse é considerado a forma mais adequada. Assim como para testar vinhos, quem testa é o cheiro, é o nariz humano, para ver o buquê do vinho, para testar perfumes, para a halitose também é o nariz do ser humano, que depois vai fazer, então, algum tipo de quantificação, por exemplo, essa escala de 0 a 5, que vai de 0, ausência de odor, até 5, o mau odor severo, que é aquele mau odor que a pessoa sente quase que náusea ao senti-lo. Então, esta questão do método organoléptico, ela é muito importante. Porém, ela tem uma limitação, e hoje em dia maior ainda, de biossegurança. Antes da pandemia já tínhamos esse problema, porque há uma pequena, ínfima possibilidade, mas existe, de transmissão de bacilo de Koch, por exemplo, no caso de paciente tuberculoso. Mas, de qualquer maneira, existem tentativas de alguns tipos de máscaras que poderiam ajudar nessa questão, mas eu não recomendo isso hoje em períodos de pandemia. Então, o paciente se prepara, ele não bebe, não come, não masca, não bochecha, não fuma por 2 horas, aí ele fecha o nariz e exala, e depois sela a boca e exala pelo nariz. Para quê? Para a gente ver se é uma halitose da boca ou do nariz. E é bom que o paciente fique com a boca fechada por um tempo e até abrir, e não é para ele expirar ou expectorar, fazer... Não, é simplesmente ele abrir a boca e a gente vai perceber o cheiro que sai naturalmente daquela coleção de ar que ele fez por algum tempo ali. Então, esse tipo de análise aqui, obviamente, só uma foto de ilustrativa e lúdica, mas a gente sabe que é uma forma interessante de se fazer. Existe uma mensuração mais objetiva, que é o alímetro, que é um monitor portátil só de compostos sulfurados voláteis. Ele só olha para compostos com enxofre. Ele ele é, inclusive, menos sensível a metilmercaptano do que o sulfeto de hidrogênio, mas ele é extremamente útil para nós utilizarmos. E ele vai de 0 a 2.000. A partir de 75 partes por bilhão, a gente já começa a perceber o mau hálito. Essa é uma medição feita no meu alímetro, e esse de um paciente, e por isso está fotografado, que achava que tinha halitose, e na verdade ele tem 12, quando só vai começar a sentir qualquer coisinha a partir de 75. Então, na verdade, é uma halitose simplesmente da cabeça dele, né? E claro, essas análises, elas têm que ser sempre complementadas pelo padrão ouro, que é a medida organoléptica, tá? Existem as cromatografias gasosas, tanto essas de pesquisa quanto outras formas, mas que são de aplicabilidade clínica mais difícil. Existe o oral chroma, que já é um pouco mais para uso clínico, mas ainda não é tão barato para que a gente tenha no nosso arsenal rotineiro como dentistas. E existe uma sonda chamada de Diamond Probe também, que ela consegue determinar a presença desses compostos dentro da própria bolsa periodontal. E se vocês procurarem nos sites da China, no Alibaba e não sei mais o que, vocês vão encontrar vários medidores que não são para uso profissional, mas medidores de mau hálito. Tá? Sempre lembrando que todas essas medições, especialmente organolépticas, são confundidas por fumo, por álcool, por alimentação, nas diferentes horas do dia. Então, quando a gente acompanha um paciente de halitose, é interessante acompanhá-lo sempre no mesmo horário do dia. Então, resumindo novamente, a gente precisa, primeiro, dicotomizar se tem ou não tem halitose. Depois, considerar as eventuais causas fisiológicas. Aí, busca a origem bucal, né? E só depois que os tratamentos odontológicos forem realizados, que todo mundo, algum tipo de sabor, algum tipo de inflamação vai encontrar, é que a gente vai, eventualmente, se valer de um encaminhamento para um otorrino, que seria a nossa
segunda opção. E agora o manejo clínico da halitose, na verdade, nós precisamos fazer que não existe um protocolo terapêutico bem estabelecido, porque ainda faltam alguns estudos e são muitas causas colocadas ao mesmo tempo, mas todo esse entendimento do que causa, quais são os impactos, né, como é que eu diagnostico, vão guiar como eu vou tratar. Então, a abordagem tem que ser causal, né, com aconselhamento desse paciente, com mudança comportamental, com tratamento odontológico, né, ou no caso de situações outras que não sejam odontológicas, tratamentos médicos ou até mesmo psicológicos, no caso da halitofobia. Então, se as causas forem fisiológicas, basicamente, acompanhamento, aconselhamento, mudança comportamental alimentar e higiene bucal. Quando as causas são patológicas, a gente vai fazer o tratamento odontológico integrado e sempre acoplar a higienização da língua, pensando que todas essas situações são vinculadas a mudanças comportamentais. Existem vários trabalhos que olham para a questão da língua. Esse mostra que tem um potencial, é uma revisão sistemática de 2010, enquanto que esta aqui, da Biblioteca Cochrane, ainda coloca como uma situação de baixo nível de qualidade de evidência. O que a gente sabe é que, nesse momento, a união de todos os esforços de higienização, ela é importante para o manejo clínico da halitose. O tratamento periodontal é mandatório, a pessoa não pode se manter com periodontite para que a gente trate a halitose, porque a periodontite é uma fonte forte de halitose. Se vocês olharem aqui, existe um trabalho, esse trabalho que eu estou mostrando aqui, eles viram o efeito combinado do tratamento periodontal e da limpeza da língua, e eles mostram que há uma redução bem importante da halitose quando a gente faz as duas coisas. Nós fizemos um estudo aqui em Porto Alegre, foi publicado já há bastante tempo, e a gente reduziu muito a halitose ao longo de 180 dias, mesmo sem fazer o tratamento periodontal completo, só com bom controle do biofilme supragengival. As soluções colutórias de bochecha, elas podem ser utilizadas. A clorexidina a gente usa muitas vezes por um período curto. Veja bem, se você usar clorexidina e a halitose reduzir, sai à procura porque é alguma causa bucal. Então, não estou achando. Se a halitose se rendeu à clorexidina, é porque a causa está dentro da boca. Os bochechos com óleos essenciais, acetilpiridina e fluoreto estanoso, são também interessantes, mas hoje o mais interessante que a gente tem são os sais que têm zinco, seja nos dentifrícios, seja nas soluções enxaguatórias. E eles funcionam, inclusive, como um tratamento mascarador, né? Mas que não é um tratamento que efetivamente resolve. Por exemplo, aqui, o uso de óleos essenciais só dá aquele gosto de óleos essenciais, não vai resolver a questão da halitose. Nós fizemos uma comparação alguns anos atrás de 3 colutórios e usamos também um colutório à base de zinco, e vejam, o resultado do zinco é muito melhor em termos de redução de mau hálito em todos os tempos avaliados. E como é que isso funciona? Vejam bem, quando tem zinco na área, gente, ao invés de o enxofre se volatilizar através aqui desse íon HS e também do S com 2 valências negativas, nós realmente vamos ter que o zinco vai se juntar ao enxofre e não vai ter a volatilização. Então, a gente consegue ter a resolução da halitose com sais de zinco. Fizemos também uma revisão sistemática sobre o uso de gomas de mascar, e a gente encontrou, né, que existem alguns estudos, algumas demonstrações, inclusive tem gomas de mascar com o próprio zinco que também podem diminuir um pouco a halitose, mas a goma de mascar ela atua também pela ideia de uma revitalização da saliva, né, uma estimulação da saliva naquela região. Enquanto a evidência científica de qualidade não surgir totalmente, né, a gente muitas vezes fica lá pensando o que a gente vai utilizar, e aí vamos ter várias situações em que a gente vai ter que se preocupar.
E aí vejam que algumas vezes é só da cabeça do paciente, até 15% é basicamente pseudohalitose, e aí o tratamento disso é realmente com o tratamento da cabeça. Por patologia sistêmica, a gente vai ter 5 a 8% dos casos, né? E alternativas bucais não vão ter sucesso nessas poucas situações. Mas e aí? Para quem que a gente faz? Para quem que a gente encaminha? É pro otorrino. Se a gente não conseguir, é pro otorrino que a gente tem que encaminhar. Então, eu quero iniciar a finalização dessa breve aula dizendo que a litose é uma condição de impacto negativo para as pessoas e que requer preparo para o seu diagnóstico e manejo clínico. Ações multidisciplinares são muitas vezes necessárias para a obtenção de sucesso, mas nós, cirurgiões e cirurgiãs dentistas, somos as pessoas que devemos estar na linha de frente para lidar com a halitose. Portanto, a gente tem que dar para a halitose um olhar a partir da boca. O que nos cabe? Correto diagnóstico, terapia dentária, periodontal, agentes mecânicos, agentes químicos e, especialmente, clorexidina e sais metálicos, especialmente com zinco, reavaliando e só encaminhar ao médico nos casos em que isso fizer muito necessário, e são menos de 10% dos casos. Então, é isso que a gente precisa fazer. Lembrando-se que ela é impactante, o cheiro está em tudo. No amor, no apetite, nas melhores lembranças. E todo odor provoca um sentimento. Eu gostaria de agradecer a vocês, e parte dessa colocação está num capítulo que nós escrevemos nesse livro da Abeno, sobre periodontia laboratorial e clínica, escrito por mim e pelo professor Juliano Cavani, que realmente é no capítulo 9 que a gente trabalhou com esse tema de halitose, e vocês são bem-vindos para olhar esse material lá também. Eu gostaria de agradecer, e este é o meu contato, e vamos voltar então para o outro lado da sala. Então, terminamos o conteúdo inicial dessa aula, e eu gostaria agora de responder algumas perguntas, que não vão ser sobre a halitose, mas são perguntas que a Turma do Bem pediu para responder a respeito de algumas coisas vinculadas ao voluntariado, que eu acho que é sempre algo extremamente importante e de grande impacto nas vidas. Ele é bom para quem faz e ele é bom para quem recebe. Então, eu sei que a primeira pergunta é de 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade, a sua predisposição de ajudar o próximo? Eu diria que eu daria uma nota 7, porque a gente ainda tem um grupo de pessoas que consegue passar pelas ruas e as ruas de uma pandemia e achar que essas pessoas estão ali porque elas são preguiçosas ou por outras coisas. Não, elas estão ali porque existe um contexto social que as levou a estarem ali. Então, eu acho que ninguém pode deixar de se comover com isso, mas a gente vai ter algum percentual de pessoas que acha que isso é uma escolha, e eu acho que não é. Até porque eu assisti na televisão essa semana uma pequena reportagem que colocava uma escada rolante, uma escada não rolante, uma escada manual, uma escada normal, e a escada rolante ao contrário, mostrando que existem pessoas que escolhem ou que têm a opção da escada rolante, outras que escolhem ou têm a opção da escada normal, e tem outras que, lamentavelmente, a vida lhes leva para tentar remar contra aquela correnteza. Elas não têm escolha e acabam sempre estando naquela escada rolante, correndo e não saindo do lugar, porque as circunstâncias não as deixaram. Essa é a minha resposta para a primeira pergunta. Você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo? Se sim, você pode descrever essa sua experiência? Olha, eu participei de muitas ações, e eu vou falar da ação talvez mais longínqua, em que lá nos anos 1975, 76, eu tinha 5 anos de idade, e houve uma campanha, né, para ajudar uma creche. E eu, me sentindo bastante bem na vida, enfim, agradecido, disse que eu prometi um valor que eu iria dar, só que eu tinha 5 anos de idade. E o meu pai quis me ensinar um pouco mais e disse: filho, que bom
que tu vais ajudar. Mas a gente não pode prometer sem ter como ganhar. Então, tu vais fazer o seguinte, tu vais trabalhar durante essa semana e o dinheiro que tu ganhares, nós vamos dar, e eu vou dar 3 vezes o valor desse dinheiro também, né? E suponha que o meu alvo era R$50, como é que eu consegui esses R$50? Não sei quanto é que era na época, mas eu consegui vendendo jornal velho, que na época as fruteiras embrulhavam as frutas não em sacos de plástico, mas em jornal velho, então eles usavam como papel de embrulho. Vendendo jornais velhos, fazendo também, eu tinha minhas plantaçõezinhas lá de alguns temperinhos, eu também vendi temperinho para tias minhas, enfim, fui achando as maneiras de conseguir o meu valor, e o meu pai triplicou ainda, então a gente, se eu tivesse prometido 50, foram 200 que foram dados. Foi muito legal, mas também foi bom aprender que a gente precisa também lutar para ajudar os outros. Foi uma experiência bacana. Leandro, próxima. Quais as emoções e sentimentos que participou em alguma ação de ajuda ao próximo despertou em você? Eu acho que a gente poder ajudar gera mais gratidão. A gente fica mais agradecido porque a gente pode ajudar. E poder ajudar não é só ter dinheiro, não é só ter disposição, é ter tempo, é ter saúde, é ter tudo que pode fazer com que a gente vá ajudar os outros. Você tem uma história para contar de uma ação que você fez para ajudar alguém, influenciou a sua vida, o seu jeito de ver as coisas? Eu acho que um pouco essa que foi colocada aqui, eu já dei diríamos assim, esse spoiler em relação a essa quando eu era bastante criança, mas eu acho que também teve outras ações em que eu fui com um objetivo, né, de ajudar, e me dei conta que ajudar não bastava simplesmente suprir com alimentos, mas a gente precisava de alguma maneira incentivar, e aí a gente acabou provendo com um grupo de pessoas voluntárias, alguns, não diria que foram cursos, mas algumas capacitações para essas pessoas também aprenderem ou poderem ganhar algum tipo de dinheiro com pequenas oficinas de artesanato, coisas assim, mas tentando não só dar o peixe, mas de alguma maneira ensinar a pescar. E, na sua opinião, o que motiva ou desmotiva, aproxima ou afasta as pessoas a serem solidárias e ajudarem o próximo? Eu acho que é da natureza do ser humano. O ser humano tem uma natureza solidária, uma natureza de compartilhar, mas tem seres no mundo que, lamentavelmente, não são humanos. E aí eu acho que desmotiva muitas vezes, essa questão. E eu não tenho dúvida que os diferentes problemas da vida, o estar depressivo, o estar triste, estar sob algum tipo de pressão, gera muitas vezes que a pessoa não necessariamente esteja bem para ajudar os outros. Porque também, para ajudar alguém, a gente tem que estar bem. A gente não pode pegar simplesmente uma cesta básica e comprar no supermercado com raiva, sair dali e jogar na cabeça de alguém, só toma essa comida aí que eu já tô cuidando de diminuir os teus problemas. Não se trata disso. Eu acho que quando a gente doa uma cesta básica, a gente tem que doar isso com um sorriso, a gente tem que... E eu vejo na odontologia, com voluntariado, muitas coisas muito importantes, muito interessantes, porque a gente pode também ajudar a pessoas a terem uma situação diferente, a de alguma maneira paralisarem aquela escada rolante que vem ao contrário, para que elas possam de alguma maneira virar e irem com a correnteza para o lado certo, porque houve uma modificação, né? E a gente ontem, por exemplo, teve a oportunidade de fazer isso através do voto consciente. Eu não tenho informação nenhuma para dar a respeito nem do meu voto, nem uma análise de vocês, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas pelas quais eu tenho certeza que não merecem o meu voto. E quando a gente não vota nessas pessoas, a gente também está ajudando a um mundo melhor. E eu não quero aqui fazer nenhum proselitismo para nenhum lado, mas eu tenho certeza que, tanto na direita quanto na esquerda, tem gente que não deve merecer os nossos votos, e por isso eu tenho a minha clara opinião de que a gente faz também solidariedade quando a gente vota adequadamente e quando a gente
faz com que as pessoas que estão levando o mundo para um lado menos humano, para um lado mais desigual, também não continuem, não permaneçam no poder. É isso que eu tinha para dizer. Eu acho que são essas perguntas, né, Leandro? E foi um prazer ter estado com vocês e estou à disposição para outros momentos de atividades com a Turma do Bem. Parabéns pelo que vocês fazem.